Olá, meus amigos, meus irmãos, eu estou com o pastor Ubiraci, o pastor Ubiraci, um grande amigo, um irmão precioso, colega de ministério, somos da mesma denominação. O pastor Bira está comigo aqui para um momento de conversa, aqui no Espaço Papo Reto do canal Transformai-vos. E é uma honra imensa, imensa mesmo, pastor, ter você aqui neste espaço, pastor Bira, que trabalhou no seminário como professor, e é uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração e respeito, com tanta coisa boa, tanta bagagem, tanto conhecimento, e fato, uma pessoa muito querida, muito especial. Pastor Bira, eu não vou falar muito, deixar agora você se auto-apresentar, falar um pouquinho quem é o pastor Ubiraci. Joia. Satisfação estar aqui com você, pastor Francisco. Uma alegria poder conversar contigo sobre os assuntos de Deus, sobre suas obras, e é sempre um enorme prazer falar do nosso Deus, Uma alegria imensa. Então, um pouquinho da minha história. Eu sou pernambucano, morei em Pernambuco até os 19 anos, fui para São Paulo, fiz lá o curso de teologia no JMC, Seminário Presbiteriano. E em 2005 eu fui pastorear a igreja lá em Santo Antônio Descoberto, Goiás, fica no entorno de Brasília. Em São Paulo casei com a Adriana, minha esposa, e tenho duas filhas, a Júlia e a Helena. Em 2012 eu fui para o seminário, CETESEB, fiquei 8 anos lá, e agora estou na Metropolitana, pastoreando a Cristã Evangélica Metropolitana, nessa cidade tão maravilhosa que é a cidade de Palmas. Privilégio morar nessa cidade, viu? Uma alegria enorme. Eu conheço Palmas, assim, acho que 2 viagens que eu fiz aí, mas fiquei poucos dias, 2, 3 dias. Não conheço, assim, muito a cidade. Fiquei aí numa chácara no entorno de Palmas. Mas, pastor, então, para começar aqui o nosso papo, a nossa conversa, eu quero iniciar com um versículo, um texto das Sagradas Escrituras, que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, é um texto que os cristãos gostam muito. Eu também gosto muito desse texto, que é Romanos 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e principalmente como pano de fundo para a nossa conversa, o plano de fundo, o verso 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto aqui como um panorama, para servir aqui de panorama, para delinear a nossa conversa, considerando que nós estamos vivendo tempos estranhos, os tempos são estranhos. Eu não sei, não faço a mínima ideia, assim, quer dizer, tenho alguma ideia por conta da história, dos livros, dos autores, como foi, ou como foram os séculos anteriores, mas eu tenho o privilégio de estar em um período de mudança de século e também mudança de milênio. Nós temos esse privilégio. Tivemos a experiência com o século passado, final do século passado e milênio,
e o começo de um novo século e de um novo milênio, e é muito estranho este início de milênio e início de século XXI, pastor, muito estranho, espírito do nosso tempo, é uma coisa assim que eu não vi tão acentuado como no final do século passado e no final do milênio. Não vi. Agora, esse começo está demais. Então, tendo isso como panorama para a nossa conversa, eu gostaria de colocar aqui para você, pastor, explique aqui para nós, para os ouvintes do canal, para os irmãos, para a Igreja de Jesus Cristo, como que a lei e a graça, ou a graça e a lei, como que ela está sendo sentida, percebida e vivida? Porque eu tenho visto pessoas que dizem assim, é só a graça ou a lei, ou é uma ou é outra. E outras pessoas têm dito assim, não, é graça versus lei, é uma brigando com a outra, uma em discordância com a outra. E ainda tem um terceiro viés aí, que diz assim, não, é a lei e é a graça. Como é que é isso, pastor? Explique para nós, porque realmente está uma confusão, viu? Ô, pastor Francisco, eu acredito que o correto seja a graça e a lei. Isso por quê? Porque Deus é um Deus de graça e é um Deus de lei. Deus não anula a sua lei ao manifestar a sua graça. Deus não deixa de manifestar a sua graça por causa da lei. Então, quando a gente olha todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós encontramos um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus gracioso, um Deus justo. Um Deus que manifesta graça e um Deus que manifesta amor, ou lei. Aí você vê, por exemplo, no caso de Noé. O caso de Noé é uma manifestação de Deus como um Deus gracioso e um Deus justo. Um Deus justo. As ações de Deus sempre têm essas características, né, de amor, de graça, de justiça, de lei. Então, tentar dissociar essas duas coisas, eu creio que seja um equívoco. A graça está aí, a graça de Deus está aí, manifestada, e a lei de Deus também está aí, manifestada. Se você, não sei se você quer que eu já faça isso agora, mas é muito interessante quando nós vamos lá para Lucas, capítulo 10, naquele momento em que, Lucas 10, versículo 25, em que um doutor da lei chega para Jesus e fala assim, mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Veja, pastor, Jesus remete o doutor da lei para a lei. Olha o que está escrito na lei, o que a lei diz. Aí ele continua no verso 26, como você lê a lei, né? Como você interpreta? Aí o doutor da lei responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Aí disse Jesus, bem, respondeste bem, faze isso e viverás. Então você tem essa passagem aqui, você tem também a passagem do jovem rico. O jovem rico chega para Jesus em Lucas capítulo 18, versículo 18, o jovem rico chega e fala assim, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? O mesmo assunto lá do doutor da lei. Aí Jesus fala assim,
Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Então observe que nessas duas ocasiões em que se pergunta sobre a vida eterna, e vida eterna e graça estão completamente ligados, Jesus remete os dois para a lei. Olha, o que a lei diz? Veja a lei, cumpra a lei, observe a lei. Então, até aqui para a gente caminhar, mostrando, apontando para o que Jesus, que é a personificação da graça, Jesus não anulou a lei, Jesus não rejeitou a lei. Então, é claro que nós temos que caminhar com mais vagar para ver aí a distinção entre graça e lei e como que nós vamos lidar com a lei no que tange a salvação e no que tange a santificação. Né? Então, até aqui. Pastor Biraci, eu escuto muito as pessoas dizendo o seguinte: não, no Velho Testamento era lei, era só lei, e agora no Novo Testamento é só graça. Uhum. Quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, e nós olhamos o todo, as Escrituras como um todo, o ensino geral das Escrituras, uhum. Parece, eu vejo como no Velho Testamento tinha graça, na lei tinha graça, ninguém foi salvo senão pela graça, nunca ninguém foi salvo senão pela graça. Eu estou enganado com relação a isso? Como é que é isso aí? Pastor, eu creio que o senhor está corretíssimo, porque veja, quando lá no Antigo Testamento, como que fazia a expiação? A expiação era feita por meio de um sacrifício de um animal. Então, o pecador, ao invés de morrer, o animal morria no lugar dele. Então, ele pegava o animal e ia lá e fazia o sacrifício. Ou seja, todo esse ritual era normatizado pela lei. A lei orientava como que deveria fazer. Agora, observa, o fato da pessoa ter a sua expiação por meio de um animal e ele próprio não morrer, isso é graça. Isso é graça. É claro que esse sacrifício aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, de fato, a pessoa não era salva por meio daquele animal, mas ele era salvo por meio do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que este animal, morto ali no lugar da pessoa, simbolizava e apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você encontra no Antigo Testamento a graça de Deus está ali, no momento em que ele se revela, no momento em que ele aparece, no momento em que ele fala, no momento em que ele traz juízo, no momento em que ele manifesta e revela a sua lei. Então tudo isso é graça, porque vamos pensar no conceito, né, que nós conceituamos graça. O que é graça? Graça é quando Deus age em nosso benefício e nós mesmos não merecemos nada desse benefício. Isso é graça. Graça é a manifestação da bondade divina. Graça, diria eu, é um sorriso de Deus para o homem pecador. Então, pastor Biraci, a graça de Deus não é algo que esteja circunscrita ao tempo e ao espaço, ainda que o advento do Messias, o advento do nosso Senhor Jesus Cristo, a vinda dele ao mundo, esteja circunscrita ao tempo, ao espaço, à geografia. A graça, contudo, não. A graça, Jesus Cristo é a revelação máxima da graça, mas essa graça ela está presente no mundo desde que o mundo é mundo e retroativamente, digamos assim. Seria isto? Com certeza. Veja só, uma das coisas maravilhosas é a vida, não é? É a vida. E quando Deus criou o universo e Deus nos criou, isso é pura graça, né?
É pura graça. Então, o Criador divino é pura graça. Ele nos deu vida. Puxa vida, é tão bom viver. Isso é graça. Agora, é claro que no desenvolver da revelação divina, você vai distinguir entre esse tipo de graça, Deus criando a vida, e a graça redentora, né? A graça que nos salva para a vida eterna. Mas a gente vê em tudo, absolutamente em tudo, um Deus gracioso. Eu gosto muito, pastor Francisco, do Bavinck, do Herman Bavinck, teólogo holandês, e o Bavinck diz uma coisa muito legal. Uma coisa que eu gosto do Bavinck é que o Bavinck une de uma maneira muito competente a teologia, a filosofia, a história e a poesia. E ele diz de uma maneira muito poética que Deus poderia nos ter criado e nos dado alimento, mas não ter nos dado paladar. Mas Deus nos deu o paladar. Isso é o que? Isso é graça. Isso é graça. Então, a graça de Deus está manifesta aí na sua criação. Agora, de modo especial, a graça está manifestada em nossa redenção, né? Mas eu não vejo essa dicotomia entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, onde um manifesta lei, o outro manifesta graça. Eu acho que isso é um equívoco. A teologia aqui no Brasil, né, esse pensamento, um pensamento negativo no Brasil, de que tem essa frase, né? Olha, antigamente era o tempo da lei, hoje é o tempo da graça. Essa frase é falsa. Essa frase é falsa. Não há verdade alguma nessa frase, porque Deus constantemente manifestou graça e lei e graça. E aí, pastor, se o senhor me permite, quando a gente vai, por exemplo, para a teologia e ver o que foi discutido, né, sobre essa questão da lei e da graça, tem um autor, o Hans Heifler, escreveu A Ética dos 10 Mandamentos, e neste livro ele aponta ali sobre os 3 usos da lei. E aí ele aponta o uso político da lei, é o primeiro uso que ele coloca, onde o uso político da lei afirma o seguinte, que a lei divina é uma lei para toda a humanidade, para todas as pessoas. Então você vê, por exemplo, que a lei moral, não matarás, não é para os brasileiros, ou para os crentes, ou para os judeus. Não matarás é para todo mundo, no mundo inteiro, né? Não cometer idolatria é uma lei universal, que não é para mim, ou para você, ou para os brasileiros, ou para os japoneses, não, é para o universo inteiro, para o mundo inteiro. A idolatria é extremamente danosa. Veja, por exemplo, o aumento do preço dos combustíveis. O que é isso? Isso é idolatria. É idolatria. Nós estamos sofrendo um ato idólatra. Por quê? Porque isso é avareza. Isso é avareza. E Colossenses diz que a avareza é idolatria. É idolatria. Então, não tem nenhuma justificativa para o preço dos combustíveis estarem tão elevados. E se justificasse, por exemplo, o preço da gasolina está tão elevado e do diesel, por que o etanol? Né? Se o etanol, grosso modo, não tem relação direta com a produção de gasolina e de diesel. Então, você vê que esses preços altos, e aqui a gente está tratando um pouquinho já de política, né, pastor? Esses preços altos são evidências de uma coisa que está no coração desses caras aí, que é a avareza e que é a idolatria. Então, a idolatria é algo para, ou melhor, a idolatria, quando Deus fala para não cometer idolatria, é algo para todo mundo, algo para todo mundo. Então, esse uso político da lei afirma, então, que todo ser humano deve guiar suas vidas por meio da lei moral de Deus. O segundo uso é o uso pedagógico da lei. Afirma que a lei do Senhor não salva as pessoas. Então, rigorosamente, a lei
não salva, mas ela serve para mostrar a pecaminosidade do coração humano. Daí o uso pedagógico da lei. Então a lei aponta para a necessidade de um Salvador. Ela então aponta para esse Salvador, que é Jesus Cristo, que viria. E o terceiro uso da lei é o uso normativo, em que afirma que todo regenerado, olha bom esse aqui, ó, todo regenerado tem condições de guardar a lei do Senhor. Ou seja, todo a servo de Deus, toda serva de Deus tem condições de guardar. Por quê? Porque agora recebeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo concede poder para que a pessoa guarde os mandamentos. Então, ela serve como norma de vida e não como meio de se alcançar a salvação. Então, esses são os três usos da lei que, ao longo da história isso aqui mais é pós-reforma, foi então esquematizado isso aqui, o uso político, o uso pedagógico e o uso normativo da lei. Que maravilha, pastor, que maravilha! E a gente vê bem claro no decálogo, no próprio decálogo a gente já contempla alguma divisão. Parte do decálogo é Deus dizendo, é Deus regulando a questão da idolatria. Não tenha só o Senhor Deus, é só o Senhor, nada além dele, é amor somente a ele. Tudo o que for dedicação a qualquer outra coisa é idolatria. E a gente vê aquela parte do decálogo que é mais social, mais mais moral, digamos assim, como o não adulterarás, o não matarás, ou melhor, o não assassinarás, porque o verso 13 de Êxodo 20 não assassinarás. Então, você falando aí, e a gente já vê alguma divisão no decálogo, que, por sinal, o decálogo é a revelação especial de Deus, que serve para todo mundo, para todas as pessoas da face da terra. O melhor, Deus revelou de forma especial para que todas as pessoas da terra pudessem ter esse conhecimento e essa revelação de Deus. Não é isso, pastor? Isso. Porque assim, a lei... diz o apóstolo Paulo, né? A lei é boa, a lei é justa, né? A lei é santa, né? Então, quando você vê, por exemplo, o Salmo 19 é um tributo à lei do Senhor. Ele diz lá que a lei do Senhor é perfeita, que ilumina os olhos, etc. e tal. Então, a lei do Senhor é prazerosa. Então, nós temos que olhar para a lei como sendo um conjunto de regras dados pelo Pai amoroso para proteger e guardar seus filhos. Então, nós, quando falamos, nós como pais, quando dizemos para os nossos filhos e filhas, olha, não faça isso, não faça aquilo, nós dizemos isso para protegê-los. Nós dizemos, olha, faça isso, faça aquilo, nós dizemos para protegê-los. Então, a lei tem que ser vista com essa perspectiva. Agora, eu me pergunto, pastor, por que o brasileiro, ou por que o evangélico brasileiro passou a ter uma visão tão negativa da lei? A minha suposição, aí a gente volta para Romanos 12. A minha suposição é de que, grosso modo, o brasileiro não gosta de lei. O antropólogo Roberto da Mata colocou essa questão da seguinte maneira. Ele falou, ele trata da questão do trânsito, E ele diz, por que o brasileiro tem dificuldade de obedecer à lei de trânsito? Aí ele fala que é por causa da nossa herança
senhor-escravo. Senhor-escravo. E onde, na nossa herança, na nossa história, o senhor mandava e o escravo obedecia. Agora, essa relação senhor-escravo já não existe mais. No entanto, esse espírito senhor-escravo ainda permanece, onde o cara no trânsito se acha senhor e, portanto, não se subordina a nenhuma lei. O brasileiro, grosso modo, tem essa perspectiva de rejeição da lei. Observa, por exemplo, a questão de corrupção em nosso país, né? A corrupção é uma quebra constante da lei, e você vê alguns estados aí que parece que gostam mais de transgredir do que outros, né? Não vou mencionar nenhum aqui, mas você vê estados aí constantemente com denúncias de corrupção e tudo mais. Então, o brasileiro parece ter uma rejeição à lei. Então, esse comportamento brasileiro reflete na igreja. Aí você vê Romanos 12, olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não se conforme, não siga o padrão do mundo. A igreja, então, tem que rejeitar essas ideias, porque, veja, as ideias movem o mundo. Nós temos que tomar muito cuidado com uma ideia, porque quando uma ideia surge, pode surgir no primeiro momento muito fraca, e daqui 20, 30, 50 anos ela está dominando o país inteiro. Então nós temos que tomar cuidado com as ideias. Então essa ideia que foi passada, né, para a igreja, e muitos cristãos aceitaram, de que a lei é ruim, é negativa, criou também na igreja uma rejeição à lei, e consequentemente criou-se na igreja uma desobediência à lei, uma rejeição à lei divina e também uma rejeição à lei constitucional. E aí você vê esse negócio trazendo muitos prejuízos na vida da igreja. Observa, por exemplo, que um reflexo dessa rejeição da lei é a quebra da autoridade. No Brasil, você vê isso muito forte, né? Você vê os filhos não respeitando a autoridade dos pais, o aluno não respeitando a autoridade do professor e o cidadão não respeitando as autoridades constitucionais, né? E isso é um prejuízo enorme, porque a desobediência cria o caos na sociedade. Então, observa que tem muitas implicações quando nós rejeitamos a lei do Senhor e desobedecemos a lei do Senhor, ou temos um pensamento de que a lei é algo ruim e negativo. E Romanos capítulo 3, verso 31, o apóstolo Paulo diz: a fé em Jesus Cristo não anula a lei. A graça não anula a lei não é anulada pela graça. A gente encontra isso, o espírito de Paulo. As pessoas costumam usar Romanos para fundamentar que a lei foi anulada pela graça, e elas não levam em consideração os versículos em que Paulo diz que isso não é verdade. Exato. Porque nós temos que fazer, quando da leitura do Antigo Testamento, nós temos que fazer uma distinção entre lei moral, lei civil e lei cerimonial, onde as leis cerimoniais não precisam mais serem cumpridas por nós, porque todas essas leis cerimoniais foram cumpridas em Jesus Cristo. Tem no Antigo Testamento leis que são leis sanitárias. Por exemplo, diz lá para você não comer o animal depois de 3 dias de morto. Imagina no deserto se alguém fosse comer um cordeiro, um cabrito depois de 3 dias. Ia trazer problemas sanitários ali para a vida da sociedade, para a saúde do povo. Então Deus proibiu comer. Ora, nós precisamos guardar isso hoje? Não, por quê? Porque nós temos geladeira, né? Pegamos o animal, colocamos lá na geladeira e podemos comer depois de 3 dias. Então nós temos que observar aquelas leis que foram dadas, que têm a sua especificidade, e nós temos que olhar para aquelas leis que são decretos perpétuos.
Então, a lei moral permanece. Então, não é para adulterar. Não é para adulterar lá no Antigo Testamento e também não é para adulterar aqui no Novo Testamento. Não é para ficar cobiçando as coisas das pessoas ali no Antigo Testamento e agora no Novo Testamento. Então, não é para levantar falso testemunho ali no Antigo Testamento e também hoje. Então, permanece. Então, nós temos que fazer essa distinção entre lei civil, lei cerimonial e lei moral, para então estabelecer aquilo que permanece da lei e aquilo que não permanece. E para concluir esse bloco, nós temos a carta de Paulo aos Romanos, pegando aqui a carta de Paulo aos Romanos e a carta aos Hebreus. Na carta de Paulo aos Romanos, ele está falando do decálogo, da lei do Sinai, do decálogo. O escritor aos Hebreus escreveu a respeito das leis pós-Sinai, a regulamentação do sacrifício e do ofício. Então, Romanos, o decálogo, e a carta aos Hebreus, as questões religiosas, tanto o sacrifício quanto o ofício. E em Hebreus nós temos ali apontando, dizendo que aquelas leis, elas eram sombras, e vindo aquele a qual faz a sombra, elas se tornaram desnecessárias, obsoletas. Exato. E as pessoas, elas não entendem, parece que elas não entendem, têm dificuldade de entender essas questões de que Romanos é decálogo e o escritor aos Hebreus são as normas religiosas com relação ao culto, com relação às cerimônias e os sacrifícios. É isso mesmo, pastor? Ou eu estou equivocado quanto a isso? Olha, uma tarefa nossa, né, como pastor, é exatamente tentar ensinar toda a Escritura, né? Toda a Escritura. E ensinar exatamente o todo. Como Paulo disse, né? Em Atos 20, não deixei de ensinar todo o desígnio de Deus. Uhum. E aí, ensinar todo o desígnio de Deus é uma tarefa muito grande, né? E é feita por vários de nós, ou por todos nós, pastores, obreiros, pregadores, mestres das Escrituras e assim por diante. Então, você pega o livro de Romanos, você pega o livro de Hebreus, ou a carta aos Hebreus, as duas cartas, e nós temos essa responsabilidade de explicar e de tentar harmonizar as coisas, porque às vezes, eu já ouvi dizer, pastor, uma pessoa disse que a Bíblia tem contradição. Mas isso é falso, a Bíblia não tem contradição. Porque a contradição é uma inconsistência. E a Bíblia não é inconsistente. A Bíblia não é inconsistente. O que você vai encontrar na Bíblia são paradoxos. E dentro da filosofia, nós convivemos tranquilamente com o paradoxo. Com a contradição, não. Com a inconsistência, não. Mas com o paradoxo, sim. Então, existe contradição entre Romanos e Hebreus? Eu acredito que não. Creio que não. Porque Romanos vai nos ensinar muito sobre a lei. Né? Vai nos ensinar muito sobre a lei. Vai nos ensinar o texto que você leu aí. E a graça de Deus não anula a lei. Ao mesmo tempo vai ensinar que a lei, ninguém é salvo pelas obras da lei. Ou seja, a salvação é sempre pela graça. Desde lá do Antigo Testamento. Né? Sempre pela graça. E o texto de Hebreus vai nos ensinar sobre essa questão sacrificial, do sacerdócio, das ofertas, etc. e tal. E vai apontar Jesus como a oferta e o ofertante. Jesus é tanto o sacerdote como também é o sacrifício.
Então, são propósitos diferentes, né, que tem ali a carta aos Romanos e a carta aos Hebreus, mas que as duas cartas juntas nos ensinam muito sobre a graça, sobre a lei e principalmente sobre a pessoa bendita de Jesus, que é nele que converge, né? Nele que converge a todas as coisas, inclusive a graça e a lei e a graça. Que maravilha. Realmente, pastor Ubiraci, eu estou sendo muito edificado pelas suas explicações, trazendo aqui os textos bíblicos e a palavra de Deus viva, tá? Para nós, ao nosso coração. E encerrando este bloco, eu quero convidar você a compartilhar nas suas redes sociais, compartilhe aí para os seus amigos, para os seus irmãos, porque, como disse o pastor Ubiraci, é responsabilidade nossa ensinar os irmãos, e a Igreja de Jesus Cristo está precisando aprender a palavra de Deus, porque são gerações, a nossa geração, os cristãos, a igreja desse tempo, eu não sei se é moderno, eu também não sei se é pós-moderno, não sei, pastor Bira, mas só sei de uma coisa, eu só sei que o pessoal precisa aprender a palavra de Deus e discernir o que a palavra de Deus ensina sobre essas questões, para não acontecer da igreja ser somente uma peça de adereço que serve de enfeite, sem relevância soteriológica e sem relevância nacional, terreal, relevância como sal da terra e luz do mundo. Então, compartilha muito nas suas redes sociais, e você pode também deixar o seu comentário aqui embaixo, no campo dos comentários, escreve aí, porque assim eu garanto a você que vou responder todos os comentários, dar ali a minha apreciação ao que você escrever, e também deixa o seu like, porque assim ajuda a plataforma vai entender que o canal e o vídeo estão relevantes, e assim vai sugerir e vai alcançar mais pessoas. Portanto, compartilhe aí muito nas suas redes sociais.